E aí, Thaís, sabe o que são britadores? Não sei, você sabe? Também não, mas acho que deve ser alguma coisa de moer pedras ou outros materiais. Sim, deve ser alguma coisa de fragmentação de partículas. É. Então, vamos estudar um pouco mais sobre os britadores? Sim, vamos falar então sobre a aplicação dele na indústria, a sua funcionalidade. Como acontece a diminuição do tamanho da partícula dentro deles e por que eles são importantes. Britadores. A britagem ocorre em muitos processos industriais, pois se torna necessário reduzir o tamanho das partículas de acordo com o produto desejado, o que diminuirá o custo total de operação. Esta redução ocorre comumente em materiais como pedras, ferros e outros minérios. A redução do tamanho das partículas ocorre devido a forças externas de tensão e compressão que são aplicadas sobre elas, o que irá ocasionar a quebra das ligações interatômicas, levando à ultrapassagem do limite de ruptura. Algumas partículas podem conter falhas ou fraturas em sua estrutura, o que fará com que as forças não sejam uniformes em toda sua extensão e se concentrem em um determinado ponto. Desta forma, ela possuirá baixa resistência mecânica, o que facilitará sua ruptura. Na fragmentação, as partículas se reduzem em duas faixas de tamanho. As finas, que são obtidas através da compressão, enquanto que as partículas grossas são obtidas através da tensão. Tomando como exemplo a redução granulométrica de uma rocha, o processo inicia-se com a perfuração e implosão da mesma, para uma primeira redução de tamanho. Com isto, ela é carregada e transportada até os britadores, que podem variar em número de acordo com a granulometria desejada. A britagem é realizada em vários estágios, pois um único equipamento não possui capacidade de reduzir o tamanho da partícula em pequenas dimensões, pois necessitaria de uma alta potência para isto, aumentando assim o custo operacional. Os estágios de redução granulométrica são primário, secundário, terciário e quaternário. Estágio primário. Britadores de mandíbulas. Esta é a representação de um britador de mandíbula, que pode ser encontrado na indústria. Ele é aplicado quando temos materiais duros como rochas e também materiais para reciclagem. Podemos verificar ali na imagem a câmara de britagem do britador de mandíbulas. Neste vídeo, vemos a abertura da câmara de britagem, onde as rochas irão entrar com uma granulometria grande e sairão com uma granulometria menor. Como podemos ver na esteira. Este britador possui uma mandíbula móvel e outra fixa. Quando a mandíbula móvel se aproxima da fixa, ocorre a compressão do material que está dentro da câmara de britagem, que leva à quebra dele. A fragmentação deste britador é descontínua devido ao formato em V da câmara de britagem, que é a região onde ocorre a quebra do material. Esta fragmentação aumenta de cima para baixo, sendo mais efetiva na segunda metade da câmara, onde o espaço é menor devido à maior proximidade da mandíbula móvel da fixa. Britadores giratórios. Aqui podemos ver a representação de um britador giratório utilizado pelas indústrias. Ele é aplicado em pedreiras, minas e em processos de trituração de rochas. Ele possui vantagem devido à sua alta capacidade,
alta razão de redução na etapa de trituração secundária, quebra cúbica do material, necessidade de poucos reparos, rápida reposição das peças, longa durabilidade e baixos custos de operação e manutenção. Este britador possui um elemento móvel, o cone, e um elemento fixo, o manto. O cone tem um movimento excêntrico, de forma que se aproxima e afasta das paredes internas do manto em um movimento circular. A parte que se aproxima esmaga as partículas, enquanto na área diametralmente oposta, onde ocorre o afastamento, o material encontra espaço para cair. O ciclo continua até que os grãos sejam de tamanho menor que a abertura na posição inferior. Britador de rolos dentados. Esta é uma representação de um britador de rolo dentado utilizado na indústria. Eles são aplicados em materiais de baixa e média dureza, como grafite, carvão, cimento, rochas de fácil fragmentação e móveis. Uma de suas vantagens é que possui alta tolerância à umidade da alimentação, sendo na britagem primária o equipamento que produz menor quantidade de produtos finos. Dentre os britadores primários, ele é o que possui a maior redução do custo operacional. Podemos ver neste vídeo este britador processando um material com alto teor de umidade. Os britadores de rolo dentados são compostos basicamente de um rolo dentado móvel e um rolo dentado fixo. Os rolos se movimentam no interior de uma carcaça. Eles possuem movimento circular em sentido contrário. Um dos rolos se movimentam para que haja segurança no equipamento, fazendo com que os rolos se afastem caso alguma partícula muito grande passe por eles. A fragmentação é feita pelo impacto contra os dentes do rolo, e o britamento secundário é realizado pelo aprisionamento dos fragmentos produzidos, seguido de compressão contra uma bigorna, que é a curva presa à carcaça, contra a ação de um conjunto de molas resistentes. Melhor não ficar perto de um desse. Britadores de impacto. Esta é a representação de um britador de impacto utilizado na indústria. Eles são adequados à indústria de pedreiras, cascalhos, cimento, reciclagem de concreto, asfalto e de escória. A desvantagem do uso deste equipamento é que apresenta elevado custo de manutenção e grande desgaste, não sendo aconselhável seu uso no caso de rochas abrasivas. Seu funcionamento consiste em um rotor que gira em alta velocidade no interior de uma carcaça. A fragmentação é feita por impacto. Através do movimento das barras, parte da energia cinética é transferida para o material, projetando-o sobre as placas fixas onde ocorre a fragmentação. Este é outro modelo de britador de impacto, no qual as partículas batem na parede da carcaça e não nas barras fixas.
A alimentação é feita pela parte superior, mas em alguns modelos podem ser axiais e projetadas para fora pela força centrífuga, sendo esmagados por pancadas entre os martelos ou contra as placas de fratura montadas ao redor da periferia da caixa cilíndrica. Estágio secundário. Neste estágio são utilizados os britadores, giratório secundário, de mandíbulas secundárias, cônicos e de rolos. Os britadores de mandíbulas giratórios são semelhantes ao de britagem primária. Britadores cônicos. Esta é a representação de um britador cônico utilizado na indústria. Ele é aplicado para materiais como minérios, granito, basalto, calcário e arenito. Aqui nós podemos ver o material entrando num britador cônico. As partículas vão adentrando no britador através do movimento excêntrico do cone, de forma a diminuir o seu tamanho. A fragmentação acontece devido ao movimento excêntrico de um cone interno que se aproxima das paredes internas da carcaça, que vai comprimindo o material localizado na câmara de britagem. Desta forma, o processo é contínuo, pois com o movimento do cone, ele sempre estará próximo de uma das paredes. O tamanho da câmara de britagem pode variar, permitindo variar a distribuição granulométrica do produto. São 3 tipos de câmaras: para grossos, médios e para finos. Britadores de rolo liso. Esta é a representação de um britador de rolo utilizado industrialmente. Eles são aplicados para fragmentar materiais com dureza média ou inferior, nas indústrias de mineração, química e metalúrgica. Este britador consiste em 2 rolos com superfície lisa, separados por uma distância previamente definida e que limitará a granulometria da alimentação. Eles giram sob a mesma velocidade, porém em sentido contrário. O controle operacional é feito através do ajuste da abertura de saída, que se dá pela aproximação ou afastamento dos rolos. A alimentação é feita através de blocos de minérios que são lançados na abertura de entrada, entre os rolos, e forçados a passar entre eles, promovendo a fragmentação dos blocos. A abertura de entrada irá definir o tamanho máximo que a alimentação do britador deve apresentar para poder entrar na câmara de britagem. Um dos rolos apresenta-se deslizante sobre guias e apoiado em um sistema de alívio de molas, o que permite a regulagem de abertura. Estágio terciário e quaternário. Estes são os últimos estágios da britagem. No terciário são geralmente utilizados os britadores cônicos, já estudados anteriormente, mas podem ser utilizados também os de impacto. São utilizados na tentativa de reduzir a lamelaridade do agregado. Na britagem quaternária são utilizados britadores cônicos também. Ela surgiu como resposta às dificuldades operacionais dos moinhos e barras. Seleção de britadores. Na seleção de um britador, deve-se conhecer a natureza do material a ser britado, levando em conta as seguintes propriedades do mesmo: dureza, estrutura, conteúdo de umidade, resistência ao esmagamento, verificar se são explosivos ou produzem poeiras, dentre outras propriedades. Manutenção de britadores.
Para uma manutenção básica em britadores, deve-se ficar atento à lubrificação do equipamento e à troca de revestimentos. A correta lubrificação irá evitar o atrito seco entre as peças em movimento, diminuindo o desgaste entre elas. Assim como um bom revestimento também irá evitar o desgaste provocado pela abrasividade da rocha, que entraria em contato com a carcaça caso o revestimento estiver defeituoso. Neste vídeo nós podemos verificar a troca do revestimento de um velho por um novo. Uma inovação que se tem é a caçamba britadora. Sua operação é igual a de um britador de mandíbula. Ela facilita a britagem, fazendo com que não necessite de esteiras para que transporte o material britado. Os britadores têm sido bastante utilizados na construção civil, pois o resíduo gerado é triturado de acordo com a granulometria que se deseja e reaproveitado na própria obra ou em outras obras. Podemos ver que cada uma das duas aberturas tritura o material com granulometrias diferentes, uma com granulometria maior e outra com granulometria menor, gerando os finos.
pensar em estacionar em local proibido ou reservado? Austin, come take a look at this. I'm tired of people parking in the president's spot. What do you want me to do with it? I don't know, just get rid of it. Okay. Hey Alex, some hippie parked his bug in Tom's spot. You know what to do. Thanks. Lembre-se que seu carro pode ser britado. Obrigada pela atenção de todos!